Queridos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queria agradecer a acolhida desta paróquia, a pessoa do Cônego Lauro, Diácono Délio, também dessa oportunidade de estar aqui representando os meus colegas de turma nesta noite. Há pouco completávamos 2 meses de ordenação diaconal e nesse primeiro domingo do mês de agosto, pensar no ministério ordenado ainda mais aquece o nosso coração para que possamos servir a Deus com alegria. Como o Cônego Lauro disse no início da celebração, o mês de agosto para nós que estamos na Igreja do Brasil é um mês muito especial. Nós somos convidados a refletir sobre a nossa vocação. Deus nos escolhe, Deus nos chama, Deus nos convida ao seu seguimento. A alguns ele reserva o ministério ordenado, a outros a vida consagrada, a outros ainda a vocação familiar. Mas acima de tudo, Deus conta com os leigos e leigas que ajudam com que o trabalho da igreja possa acontecer de modo eficaz nas nossas comunidades. Nesse primeiro domingo, em que somos convidados a pensar no ministério ordenado, nós devemos entender que toda vocação, como nos lembra São João Paulo II, ela é dom e mistério. É dom porque parte do coração de Deus, mas é também mistério, porque Deus tem seus caminhos, Deus tem seus modos de continuar agindo no nosso meio. Pensar a vocação consagrada, o ministério ordenado, é entender que Deus chama do meio do povo homens para servir e doar a sua vida inteiramente ao Senhor. São João Maria Vianney, que é padroeiro dos padres, ele dizia que se a gente quisesse compreender melhor o que de fato é o sacerdócio, o que é o ministério ordenado, nós não morreríamos de susto, mas de amor. O ministério ordenado é sempre, ao olharmos ao sacerdote, reconhecermos não aquele homem que está ali, mas o próprio Jesus Cristo. É por isso que nós devemos cuidar dos nossos padres, rezarmos pelas vocações e, acima de tudo, pedir que Deus continue chamando do nosso meio homens para o seu seguimento. Homens que não são perfeitos. Quem nos dera que todos os diáconos, padres e bispos pudessem ser anjos, totalmente perfeitos no serviço ao Senhor. Somos homens limitados, pecadores, mas que queremos, consagrando a nossa vida, fazer com que Jesus Cristo continue vivo no nosso meio. Por meio da oração, por meio dos sacramentos e, acima de tudo, testemunhando a alegria de servir a Jesus Cristo. Nesse 18º domingo do tempo comum, a liturgia que nos é oferecida nos chama a atenção para sempre procurarmos o Senhor, a estarmos sempre nessa atitude de encontro com aquele que realiza e planifica a nossa existência. A primeira leitura, tirada do Antigo Testamento, o coração, que é o livro do Êxodo, nos mostra o momento depois da aliança e da libertação do povo. O povo estava murmurando contra Deus, estava com saudades daquela vida que eles tinham. Não estavam reconhecendo quantas e quantas vezes Deus havia agido na vida, na história e na caminhada daquele povo. Essa atitude de murmurar não é uma atitude só do povo lá de Israel. Quantas e quantas vezes nós também murmuramos contra Deus. Nós nos esquecemos do Senhor e vamos nos distanciando do seu caminho. E perceber Deus que alimenta o seu povo, como nós cantamos também, tão bem no Salmo, o Senhor que dá a comer o pão do céu, é perceber que de fato Deus vai guiando a nossa vida e nos concedendo no tempo certo aquilo que nós mais necessitamos. O povo estava faminto e Deus concede o maná, esse alimento que cai do céu, que alimenta e que mostra que mesmo nos momentos de maior murmuração,
Deus ainda continua ao nosso lado. Deus não fica bravo com as nossas reclamações. Ele continua nos alimentando e continua nos escolhendo, porque Ele realmente é nosso amigo, é nosso irmão. No Evangelho de São João, que é a continuação do Evangelho de semana passada, ao longo desses domingos, nós paramos a leitura do Evangelho de São Marcos, evangelista desse ano litúrgico, e vamos voltar os nossos olhares para o Evangelho de São João, no chamado Discurso do Pão da Vida. Semana passada, celebrávamos a maravilha que é a partilha, aquele sinal que Jesus Cristo faz. Mas o povo que estava ali não tinha percebido o que Jesus estava apontando. São João, no seu Evangelho, mostra Jesus que realiza alguns sinais, alguns milagres, mas que querem apontar para um sinal ainda maior, a sua entrega na cruz. É de fato a sua glorificação, é a salvação que nos é oferecida. Semana passada, Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes, alimentou uma multidão que estava faminta não só fisicamente, mas também espiritualmente. E nesse domingo, a continuação do Evangelho nos mostra a incompreensão daquela multidão, de fato, o que Jesus havia feito. Todos acreditavam que Jesus havia apenas saciado a fome física. E retomam aquilo que nós meditávamos na primeira leitura, aquele momento onde o povo murmura, mas Deus concede o alimento. Mas Jesus Cristo dá uma palavra ainda maior àquele povo, dizendo que deveriam se preocupar não com o alimento que é material, mas com aquele alimento que não passa, que não se perde. Jesus estava falando de si mesmo. E ele vai dizer que ele é o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Essa deve ser a nossa meta, buscarmos sempre o Senhor, acolhermos o Cristo no nosso coração e nunca nos distanciarmos do seu caminho. A cada semana que nós participamos da missa, que é o momento principal da nossa semana, a oração por excelência que fazemos a Deus, Jesus continua nos alimentando fartamente pela palavra que nós ouvimos, mas também pela Eucaristia. O pão da vida chega ao nosso coração por meio da palavra que é proclamada, que é cantada, que é partilhada e meditada e que quer cair no nosso coração. Nós somos alimentados pela palavra de Deus. E a palavra de Deus, é sempre bom lembrar, ela não vem simplesmente, como a gente pode dizer nos dias de hoje, passar a mão na nossa cabeça. Ela vem ser de fato a luz, a orientação, o caminho que nós precisamos seguir. A palavra de Deus quer cair no nosso coração. E alimentados pela palavra, nós também nos alimentamos da Eucaristia, que é a presença sacramental, real de Jesus Cristo no nosso meio. E quantas vezes, irmãos e irmãs, nós não valorizamos bem a Eucaristia. Quantas e quantas vezes ainda brotam no nosso coração dúvidas acerca da presença de Jesus Cristo junto de nós no pão consagrado. É por isso que é necessário preparar bem o coração, buscar o Senhor, buscar confessar-se para receber a Eucaristia em estado de graça. Vale lembrar, a Eucaristia ela não é prêmio para aqueles que são santos, ela é remédio, ela é alimento. Remédio porque quer de fato nos ajudar a curar da pior doença que pode existir no nosso coração, o pecado. Mas é também alimento porque ela nos dá ânimo, nos dá força, nos dá esperanças para seguirmos a nossa vida. No ano passado, quando entramos na pandemia e tivemos que suspender as celebrações presenciais, muitas e muitas vezes nós escutamos e até poderíamos dizer como a Eucaristia faz falta na nossa vida, como eu sinto saudades da Eucaristia,
como eu sinto saudade do pão da vida que é o próprio Cristo. Por isso, irmãos e irmãs, comunguemos, busquemos o Senhor e deixemos com que Ele nos aponte o caminho que nós precisamos seguir. Por fim, penso que a segunda leitura nos mostra um processo que todos nós devemos buscar na nossa vida cotidiana: a conversão. São Paulo exorta a comunidade dos Efésios para que possam não se distanciar daquilo que eles acolheram através do testemunho de Jesus Cristo. São Paulo convida aquela comunidade, e hoje a cada um de nós que estamos aqui nesta igreja e também em casa, a de fato revestirmos-nos do homem novo, a acolhermos a graça de Deus, não vivermos como os pagãos, mas vivermos como os verdadeiros discípulos e discípulas de Jesus Cristo. É interessante perceber, porque hoje a liturgia da palavra nos fala de duas coisas que não podem faltar na vida do cristão: o pão da vida, a Eucaristia, mas também a confissão, a mudança de vida. Tem cristão que acha que a conversão, ser um homem ou uma mulher nova, a gente só faz isso no período da quaresma, e não deve ser assim. Precisamos sempre mudar de vida. Deus nos dá sempre uma oportunidade de recomeçarmos. Deus não fica preso no nosso pecado, Ele quer nos perdoar. Quem nunca fez a experiência de buscar a confissão e no momento de estarmos na fila, ficarmos preocupados, sem saber o que falar, as pernas até tremem com medo de dizer ao Padre os nossos pecados, mas depois que nós recebemos a absolvição sacramental, uma paz tão grande reina no nosso coração. Sabemos que estamos à luz do Espírito Santo, guiados pela graça de Deus. Deus nos dá sempre uma oportunidade de recomeçarmos. Portanto, saiamos desta Eucaristia com essa grande certeza: o Senhor quer nos alimentar, o Senhor quer estar no nosso coração, o Senhor quer estar muito próximo de nós. E para isso, nós precisamos nos alimentar do pão da vida, o próprio Cristo, por meio da palavra e também da Eucaristia. Mas, acima de tudo, termos diante dos olhos que Deus nos dá sempre uma oportunidade de começarmos, de recomeçarmos e de vivermos à luz do Espírito Santo esta vocação que Ele nos chama. Deus nos escolhe, Deus nos abençoa, Deus nos envia em missão para que possamos sempre e por toda parte testemunharmos com a vida o seu Evangelho. Que Deus nos dê esta graça e nos ajude a de fato caminharmos em seu caminho. Amém.